Olá a todos, mais uma quinta-feira, hoje dia 24 de fevereiro de 2022, estamos dando início a mais uma live que faz parte de uma sequência de encontros que estamos promovendo para refletirmos sobre os conteúdos relativos à saúde mental, sobretudo em decorrência do Janeiro Branco, que embora tenha sido concluído, obviamente, no final de janeiro, mas nós decidimos estender um pouco mais para tratarmos acerca das doenças, da dimensão psíquica, da saúde psíquica, enfim. E é uma alegria poder contar com vocês mais uma vez, tanto ao vivo como também aqueles que vão posteriormente assistir essa live. Hoje nós contamos com a participação, a feliz participação de Rebeca, né, nossa amiga Rebeca Taide, que vai tratar conosco sobre questões relativas à psicossomática. Deixa eu colocar aqui e depois fazer a devida, fixar devidamente o tema da nossa live. Vamos lá. Alma sem expressão. Dois pontos. Corpo doente. Pronto, voltei que tinha pausado, mas eu tô aqui. Deixa eu chamar a Rebeca, eu acho que ela já chegou por aqui. Oi, Rebeca, Olá, Rodrigo. como vai? Tudo certo? Prazer estar aqui hoje com você. Poxa, o prazer é meu, todo meu, então é nosso. Como vai? Tudo jóia? Tudo jóia por aqui. Graças a Deus. Tudo Passou bem o final de certo. semana? Já tá bom da gente marcar outro, né? Daquele. Pois é, vamos marcar, com certeza. Ou aqui ou aí, a gente vai Com marcando. certeza. Você tá Rebeca, me ouvindo direitinho, Rodrigo? eu estou lhe ouvindo bem e também estou lhe vendo bem. Você está me ouvindo bem? Me vendo bem? Tá um pouquinho baixo depois que eu Está um pouco entrei. Não, baixo. mas E agora? não tava quando eu tava só lhe ouvindo. Deixa eu Foi? ver se o pessoal aí tá conseguindo ouvir a gente direitinho. Vocês, por favor, nos deem um retorno sobre se estão nos ouvindo bem, por favor. Vamos ver aqui. Nos digam se estão nos ouvindo bem e se estão nos vendo bem também. Tá tranquilo. Mari disse que tá tranquilo. Assunção tá dizendo que ok. Sim, sim, então viva. Vamos embora então, né? Então vamos lá. Rebeca, hoje nós vamos falar um pouco sobre o que acontece quando o nosso psiquismo não está em consonância com o nosso físico, quando ele é silenciado, quando acontece algo que impede ou mesmo dificulta, né, a sua expressão, e isso vai, obviamente, trazer situações difíceis para a nossa saúde física também, né? A gente conhece aquela expressão, aquele ditado popular, né? Mente sã, corpo sã. Né? E eu penso que esse esse ditado ele é importante porque sem que as pessoas percebam está evocando não só uma compreensão oriental, porque é atribuída à tradição oriental essa frase, mas o próprio Aristóteles tratava já desde os primórdios da filosofia
grega que havia uma conexão, uma relação íntima entre a soma e a psique, né? Chama de psicossoma. Então, a gente se depara no nosso cotidiano com inúmeros problemas que a gente identifica uma origem psicológica, mas uma ressonância física. Algumas cardiopatias, problemas respiratórios, gastrite nervosa, enxaqueca, as irritações, etc. Então, a falta de lidar com as emoções corretamente, ela traz alguns efeitos nocivos, né? Que dificultam a nossa vida ou mesmo que inviabilizam alguns processos. Isso. Então, assim, dada essa pequena introdução, eu passo a bola para que você faça colocações importantes para que a gente possa enriquecer essa nossa conversa. Vamos lá, né? Eu acho que todo mundo já deve ter experimentado diretamente ou, né, visto à sua volta pessoas que começam a manifestar algum sintoma, né? E aquele sintoma não tem uma causa orgânica. E é exatamente no momento que a pessoa está passando ali por alguma situação que de alguma forma não consegue expressar aquilo e aí o corpo reage, né? Os sintomas mais comuns que costumam aparecer é aquela dor de barrigazinha, né? Quando a gente vai fazer, sei lá, fazer uma prova, vai fazer algo muito importante, ou tá passando, vai fazer uma sequência de exames. Então, o teu corpo reage, e aí você começa a sentir, né, problemas gastrointestinais, gastrite, enxaqueca. Você vê também doenças que às vezes têm uma causa orgânica, só que elas são agravadas diante de uma falta de expressão adequada das emoções. Isso é muito comum também nas doenças autoimunes. Na minha família tem muito caso, sabe, Rodrigo, de doença autoimune. E isso é muito nítido. Quando há uma questão, uma situação, uma circunstância mais difícil, que aquela emoção ali não é bem processada, problemas de pele começam a aparecer associados a isso. Enfim, então, e aí como é que a gente lida com isso, né? Então a gente já entendeu que existe uma associação ali entre o nosso corpo e a nossa mente, nossa alma, e que a gente precisa aprender, né, a expressar adequadamente isso. E que muitas vezes essa falta da expressão adequada, ela vem também por uma falta de entendimento do que é a vida, do que é, né, o sofrimento inerente a essa vida. Então, muitas vezes por falta, né, eu já atendi muitas pessoas que por falta do entendimento de que essa vida, existe um sofrimento que é inerente a ela, né, que os problemas eles estão ali no nosso cotidiano, né, a falta de dificuldade de lidar com aquele sofrimento, de enfrentar aqueles sofrimentos que são evitáveis, ou de aprender a processar o sofrimento inevitável, dando a ele um sentido, faz com que essas emoções elas não sejam devidamente expressadas. Às vezes também é uma falta de senso de proporção das emoções, né? E aí a gente vê também, às vezes você está muito voltado para si mesmo. Por estar voltado para si mesmo, você não consegue abrir os olhos para ver os sofrimentos que aparecem em volta, os problemas que aparecem em volta e que alcançam todo mundo, né? Ninguém está imune a eles. E por falta dessa noção também, o que é que acontece? A dificuldade de dar o senso de proporção. Então, às vezes ali um problema aparece, uma situação aparece que até tem uma fácil resolução, mas diante daquilo, eu não sei expressar adequadamente a emoção naquela situação e aí o meu corpo reage. Eu lembro de já ter presenciado cenas dignas de livros de Freud. Por exemplo, em velórios. Eu já vi pessoas perderem literalmente o movimento das pernas. Assim, um quadro clássico ali de histeria diante da falta de preparo para lidar com aquela situação ali. Então, diante do choque perante a morte, sem conseguir expressar a emoção adequadamente, o corpo reagiu dessa forma e a pessoa ela não conseguia
mexer suas pernas, não conseguia andar. Então, isso aqui é muito necessário da gente entender. Nosso corpo, nossa alma e nosso corpo estão relacionados. E eu preciso entender o que é a vida, o sofrimento que faz parte dela, entender o que é apenas a vida acontecendo e aprender a dar o senso de proporção adequado, a cada coisa, para que eu comece a reagir àquilo ali. E ter também, vias de expressão adequada, válvulas de escape para cada situação também. Mas esse entendimento, essa noção geral sobre a vida, eu vejo que falta muitas vezes e que isso acarreta essa dificuldade no processamento daquela emoção. Eu tô lendo aqui, porque de vez em quando eu tô agora tendo uns acessos assim de high-tech. Eu não sabia que eu conseguia fazer essas coisas, mexer com o Instagram, mas eu estou começando a, pelo menos, ver um pouco do comentário que o pessoal está fazendo aqui. Sim, sim. E Leila até escreveu para vocês, Rebeca, houve um período de minha vida em que eu morria de medo de meu filho sofrer bullying, por não ter braços. Hoje, te seguindo no Instagram, vi o quanto sua história me ajudou, por fé em Deus. Tem uma coisa interessante nessa colocação de Leila, que é o seguinte: a busca por um repertório transcendente, humano, que a gente perdeu, né? Como algo que, inclusive, nos conecta com algo que está muito além da nossa mera condição biológica, psicológica, orgânica e psicossomática mesmo, mas que nos ajuda a nos organizar também por diversas razões. E em vendo colocações dessa natureza, e lembrando que essa experiência transcendental ela é ordenadora e organizadora da vida, ela vai ajudar, por exemplo, a sabermos lidar com uma certa intersecção entre esse corpo que nós temos e que foi formado desde a concepção e a relação que ele tem com o nosso desenvolvimento psíquico, com a nossa psique. Esse amadurecimento psíquico, que inclusive eu estava lendo agora recentemente, até para fazer essa live, eu fui recorrer a Winnicott, quando ele fala sobre não só as questões da psicossomática, né, o campo que ele chamou o campo da psicossomática, mas o que ele entende por soma, né, por somático, e o que ele entende por psíquico. Que ele diferencia, inclusive, o psíquico do campo mental, né, que Sim. são coisas distintas. O mental como uma espécie de funcionalidade, né, dada por essa intersecção entre corpo e psique. Então, quando a gente tem essa dificuldade de fazer uma experiência de integração entre esse corpo, essa soma e essa psique, a gente começa a perceber que há um certo descompasso. Inclusive, em alguns sintomas psicossomáticos ligados, por exemplo, a algumas cardiopatias, é claro que um desses sintomas estão relacionados a um ritmo, uma disritmia, um descompasso nos batimentos cardíacos, né? Será que é só uma questão relativa a uma falência do músculo do coração? Ou determinados tipos de experiências vividas ou mal processadas estão ali interferindo também nos batimentos cardíacos? A gente, e isso é tão provável, isso é tão visível, que uma das características fundamentais e própria de um quadro de transtorno fóbico é taquicardia. Sim. Né? Assim como falta de ar, sudorese. Então, você tem uma relação direta entre um desconforto psicológico e um desconforto físico. E é importante a gente levar em consideração que sempre, sempre, essas experiências descompassadas, desintegradas, de desagregação e, portanto, de não harmonia entre o físico e o psíquico, se dá de forma inconsciente.
Sim. Porque a gente vive situações diversas no cotidiano. A gente trabalha, a gente vive situações indesejadas no nosso cotidiano, nunca é do jeito que a gente pensa. Às vezes somos submetidos a situações violentas, há sofrimento de todas as naturezas de ordem psicológica, e a gente vai vivendo e vai passando por elas sem processá-las, sem maturá-las, como se fosse um rolo compressor. E isso vai deixando marcas. Porque sobrecarga de trabalho interfere na nossa saúde física, porque também interfere principalmente na nossa saúde mental, né? Eventos traumáticos também. A gente vive situações traumáticas desde a infância até a vida adulta. Acha que, deixa isso para lá, tal. Mas não para pensar que isso deixa marcas na sua dinâmica psíquica, mas isso também vai reverberar no seu corpo. Porque se você não fala sobre o que aconteceu falará sobre você, inclusive no seu corpo, né? Situações em que nós somos vítimas de violência também abre espaço para que a gente possa desenvolver algum tipo de doença psicossomática. Então, sempre parte de uma experiência que, por muitas vezes, nós não damos a atenção ou a devida importância, e aquilo vai tomando proporções que excedem em muito o que você pode conter. De repente, conter no sentido de você sustentar, de você se apropriar, de você integrar. E isso acaba trazendo uma série de problemas de ordem física, de saúde física, que você pensa que é puramente, meramente o seu corpo se desgastando com... E nem justifica, né? Porque muitos quadros... Eu já tive pacientes aqui com idade de entre 11 e 12 anos que já estavam apresentando um transtorno de pânico. Sim. E assim, teve uma situação... foi impressionante para mim, foi impactante, porque era um caso de uma... Era um pré-adolescente, um adolescente tinha 13 anos, ia fazer 14. E aí o Winnicott coloca isso muito claro, né, de que trata-se muitas vezes não, trata-se de um descompasso em função de uma fantasia. As fantasias inconscientes que trazem esse tipo de sintoma. Ele criou uma fantasia baseada, inclusive, numa experiência traumática que ele viveu depois de uma situação que ele viu e tomou parte de um acidente que teve na cidade dele, que teve uma vítima fatal e que era conhecida, etc. E aí ele teve contato com a morte e não soube processar bem a coisa da morte. Ele desenvolveu a fantasia de que ele iria morrer de modo iminente. Ele ia morrer. E toda vez que ele lembrava, né, daquele episódio, ele tinha taquicardia. E no momento que esse sintoma aparecia, aí vinha uma espécie de retroalimentação daquela fantasia, porque se ele vê o coração disparado, então meu coração vai parar. Então ele tinha aí, aquele pânico tomava conta dele, ele achava que ia morrer. Então, quanto mais ele via o coração batendo forte, mais ele ficava em pânico e claro, tinha ali uma crise. Então você vê claramente que esse descompasso, essa falta de repertório para lidar com determinadas situações da vida, traz esses problemas e acarreta uma série de consequências somáticas. Perfeito. Exatamente. Falta de repertório. É isso mesmo. Estava lembrando agora, acho que a gente até conversou em algum momento lá na Fazenda sobre essa questão das emoções e como a falta da expressão das emoções começava a piorar quadros e tal. E eu estava me lembrando agora de Jordan Peterson, quando ele fala ele pega um exemplo lá da psicologia evolucionista para falar das lagostas. E ele demonstra, a partir de um episódio com as lagostas, uma lagosta vai lá enfrentar um território, vai ter uma briga territorial entre uma lagosta e outra, lagosta 350 milhões de anos, e nisso uma delas perde, certo? Naquela luta lá, uma delas perde.
E aí, imediatamente, quando uma perde, né, e a outra ganha, a postura delas mudava. Eles estudaram e viram isso, né? A postura delas mudava. Então, uma saía de lá, né, cabisbaixa, né, enfim, com a postura abaixada, e a outra saía erguida, com a postura erguida. E aquela que saía com a postura cabisbaixa, quando ela encontrava outra lagosta, qual era a expressão que ela passava? De fragilidade, né? Que ela era frágil. Então ela tinha muito mais chance de novamente ser enfrentada e novamente perder, porque ela já estava fragilizada. E o que é que ele explica também? Que nesse momento em que tem esse encontro, né, em que alguém, né, uma outra lagosta olha para ela, o cérebro primitivo, e ele explica isso para mostrar assim, olha, se o cérebro primitivo, né, conseguir fazer isso, imagina, né, como acontece conosco. O cérebro primitivo captava aquilo ali e o cérebro liberava uma substância chamada octopamina, que fazia com que ela ficasse em estado de alerta muito grande. Então, o mínimo barulho que se fazia, aquela lagosta, ela já se assustava, ela já ficava ali no iminente perigo. E aí ele usa isso para explicar diversas coisas, para explicar como, quando você passa por situações ruins, né, o teu próprio cérebro vai reagir ali e ele vai liberar substâncias que vai fazer com que você esteja ali em estado de alerta o tempo todo e a mínima situação já vai fazer com que você veja naquilo ali uma ameaça à tua vida. E aí ele fala que até mesmo o sistema imunológico reagia e havia uma maior probabilidade de doenças, né, de pegar doenças, de contaminações a partir daquilo ali. Então, para a gente ver como nós somos, né, um todo integrado. Se isso acontece no animal primitivo de 350 milhões de anos, imagina o ser humano em toda a complexidade, que envolve muito mais coisa, e como, né, esse mecanismo e tantos outros vão estar agindo ali em nós. Então, nosso sistema imunológico, ele já é afetado a partir disso aí. E aí a gente vê aí diversos estudos, por exemplo, com câncer, né, com pessoas que sofrem de câncer, vendo uma piora da morbidade do câncer, em decorrência de uma solidão brutal, né, de um estado emocional abalado, né, de uma série de fatores que possam vir ali a agravar aquela situação, né, de você se ver ali abandonado pelos outros, de você não ter uma noção de transcendência, não ter uma noção do que vem a partir dali, e isso acaba sendo um dos grandes diferenciais, assim, muitos estudos que mostram isso, né, como a visão da transcendência ela vai fazer diferença no quadro de câncer, por exemplo, né? Então, não tem como a gente dissociar tudo isso, né? E aí, diante disso, a gente precisa aprender vias adequadas, primeiramente, de expressão dessas emoções, de entendimento dessa noção, para que a gente consiga ter um repertório que se encaixe naquela circunstância, entendendo o que é a vida, o que é essa realidade material, mas também o que é uma realidade transcendente, para que a partir dali eu consiga expressar. E eu preciso também, né, ter a habilidade de processar de acordo com aquilo que a circunstância me pede naquele momento, né? Porque aí, se eu não consigo fazer essa adequação, às vezes eu consigo lidar no momento, mas mais para frente fica como se fosse uma torneirinha aberta, liberando água, que vai enchendo a casa ali sem a gente perceber. E aí uma hora manifesta aquilo ali novamente, né? Então, você ter também uma noção de si mesmo, né? O autoconhecimento, o processo de autoconhecimento, para que você entenda também os seus limites. Se eu não consigo entender isso, eu também vou ter um problema. A gente vê hoje um dos quadros bem comuns que eu atendo é de burnout, por exemplo. Então, pessoas que vão chegando ali no limite e ultrapassam aquele limite
e aí teu corpo começa a reagir, né? Tua mente começa a reagir, chega uma hora que para. Você falava da questão dos problemas cardíacos, Rodrigo. Em 2018, eu acho, meu esposo é cardiopata, né? Em 2018, ele sempre desde o início da vida, ele fez o tratamento. E nesse ano, ele passou por um quadro de burnout, eu já contei isso aqui. E isso piorou a cardiopatia dele no nível extremo. Eu atribuo a isso, né? Assim, não tem uma explicação lógica para o que aconteceu de 2017, que era o último exame ali que a gente tinha dele, o coração dele funcionava a 60%. Não era bom, mas assim, estava no ano seguinte, que foi esse ano carregado do burnout, enfim, que ele paralisou geral, o coração chegou a 30. Meu Deus E do aí céu. foi quando parou tudo, o pulmão reagiu, derrame pleural, hospital, cirurgia, assim, vida de cabeça para baixo, sabe? E com certeza o desencadear veio daí, de uma hora para outra, né? Com uma explicação. Né? Se a gente olha, tem uma explicação ali muito clara, emocionalmente falando, da circunstância que ele estava passando. Então, já havia um problema, mas esse problema ele foi agravado diante de outra questão. E aí, por que eu falo que o autoconhecimento é importante? Exatamente porque quando eu consigo entender ali os meus limites, eu consigo ver, opa, peraí, daqui não dá para eu passar. Daqui, se eu passar, o negócio vai dar ruim. Então, eu aprendo ali a saber até onde eu vou, ou aí aprendendo a ampliar os meus limites aos poucos. Mas se eu não consigo ter esse movimento, eu dou um passo maior do que minhas pernas. E aí, E aí hora ou vem, outra, o corpo aí vem, reage. aí vem uma situação traumática. Até porque todo e qualquer processo traumático se dá na ruptura de um desenvolvimento, de um amadurecimento gradual e contínuo. Se a gente não respeita essa gradação no desenvolvimento e a gente dá passos maiores que a perna, então a gente vive experiências traumáticas importantes e elas vão inevitavelmente trazer malefícios à nossa saúde mental e física, porque não há uma dissociação entre o físico e o mental. Nós estamos o tempo todo, inclusive é necessário que haja uma associação saudável, plena e harmoniosa entre o físico e o psíquico, para que a gente não venha a desenvolver nem patologias de ordem psicológica, nem também de ordem física. Levando em consideração, inclusive, também que para essa saúde mental, para essa saúde assim, psíquica, né? Nós precisamos também ter uma boa harmonia, interação e integração com a nossa relação externa. Eu vi que algumas pessoas aqui, e isso é clássico, você citou, inclusive, e a gente vê muito, né? Não é muito difícil a gente ver pessoas que têm algum tipo de doença psicossomática autoimune vinculada à pele, né? Sim. Urticária, psoríase, ou, bem, várias doenças Alergias que são também as aparecem. alergias como tudo. E é interessante porque a pele, a gente foi primeiro que a gente nunca para pensar, mas a pele é o maior órgão do corpo humano, né? E a pele tem uma função muito, mas muito peculiar. A pele é o órgão que estabelece o contato direto entre o externo e o interno de nós mesmos, a partir inclusive do próprio corpo. É como se fosse assim um limite. É Sim. o que limita e o que separa a vida externa e a vida interna e o nosso mundo interno, começando pelo nosso próprio corpo. E não é por acaso que as doenças psicossomáticas vinculadas à pele são tão comuns, né? Porque existe essa coisa do limite. Onde é que está meu limite? Onde é que as coisas começam? Onde é que elas terminam? Até os próprios estudos de psicossomática, o Winnicott orienta que eles são melhor estudados na infância, Sim. né? Porque está ali no começo. Então você consegue identificar, até porque o diagnóstico da doença psicossomática ela é feita por exclusão. Então você tem que excluir todas as possibilidades de origem orgânica para dizer, não,
isso aqui é uma doença de origem psicossomática, né? É, a patogênese dela é de origem psicológica. E é Então, importante, Rodrigo, sim, licença, e é importante que a gente não pule essa etapa, né? Porque muitas vezes as pessoas já chegam fazendo essa associação direta, mas ela também pode ser perigosa, porque de fato pode ser que haja um problema, né, de ordem sim, orgânica que sim, precise ser tratado. Então, sim, realmente é preciso fazer esse processo, né, de investigação, às vezes ali não é rápido, né? Você precisa fazer uma isso, investigação grande até que isso, você elimine todas as causas e aí a gente vai associar, olha para a vida o que é que está acontecendo e você vê que claramente a pessoa está tendo dificuldade de lidar com uma determinada situação que está acontecendo ou que aconteceu e que deixou passar, né? A vida foi levando, mas aquilo ali deixou marcas, né? E a torneirinha que eu falo que ficou aberta, que uma hora lá inundou sim, tudo e peraí, né? A sim. gente precisa que então tem que fazer esse processo, né? De investigação, né? De eliminação de todas as possibilidades para que também você não seja negligente no tratamento de alguma coisa que precisa agir ali rapidamente e não está agindo. E assim, há tantas nuances e há tanta sutileza na constituição do que é o ser humano e essa relação com o psicossoma, que a gente também, quando vai estudar psicossomática, a gente vê que existe também, de certa forma, inclusive, uma predisposição hereditária, Sim. né? Existe ali, né? Ela não é um determinante. Isso é que é interessante. Há uma predisposição, mas não é determinante. O que vai favorecer ou vai dificultar que aquela predisposição venha a acontecer é como ocorrerá o seu desenvolvimento psíquico. Entendeu? Porque dependendo de como você psiquicamente vai desenvolver, o seu desenvolvimento psíquico vai ou favorecer ou vai dificultar que aquela disposição hereditária ecloda, né? Que venha a eclodir Isso. e desenvolva aquela doença. Agora, como foi interessante aquele final de semana o final de semana foi muito produtivo, porque nós discutimos inúmeras coisas, inclusive esse ponto que a gente falou Foi. da questão da imunidade, né? A gente estava fazendo Isso. comentários sobre essa questão da pandemia, do quanto os meios de comunicação em massa espalhou gratuitamente e até de forma irresponsável uma atmosfera de terror e de pânico nas pessoas. Isso. E a gente sabe o quanto isso interfere e abala psicologicamente as pessoas. E qualquer estudante de psicologia dos primeiros períodos ou de medicina, de qualquer área de saúde, sabe que quando nós estamos emocionalmente maus, ruins, nós também temos um abalo no nosso sistema imunológico. A imunidade cai. Quando nós estamos psicologicamente maus, nossa imunidade vai para o chão. E se a gente está mal do ponto de vista da imunidade, a gente está suscetível a vírus, a bactérias e a todas as invasões externas ao nosso organismo. Por isso que a gente estava até conversando, né? Talvez tenha morrido muito mais gente em função de um abalo importante do seu sistema imunológico. Claro, ninguém está aqui atenuando a complexidade, a gravidade e o quanto foi perigoso à saúde de todos a questão do coronavírus. Mas tem que se levar em consideração também outros aspectos, como, por exemplo, a imunidade do sujeito. Né? Quando você está com imunidade forte, com uma imunidade, e a imunidade está diretamente relacionada à sua condição psicológica. Isso é uma evidência clara de que a psicossomática, tanto do ponto de vista do adoecimento, quanto também do ponto de vista da recuperação, né? Porque não é só a mente desequilibrada, ou desorganizada, ou desordenada, ou com algum tipo de transtorno, vai trazer a doença. Mas é importante pensar que a organização, a ordenação, o trabalho em restaurar a saúde mental, a saúde psíquica, também vai trazer benefício ao corpo. É uma relação é uma via
de mão dupla. Por isso a importância de a gente levar em consideração a necessidade de se trabalhar psicologicamente como uma via de atenuar doenças psicossomáticas e também, por que não, pensar até em curar. Porque a gente parte do princípio também que nós podemos fazer curas. Né? A palavra terapia tem esse significado etimológico de cura. Não necessariamente na coisa mágica, né, do curandeirismo e da mágica, não, mas no sentido de restauração, de reparação da saúde. Sim. Né? E quando nós nos trabalhamos psicologicamente, quando nós elaboramos esses conteúdos psicológicos, é claro que não só psicologicamente nós vamos ficar melhores, como também fisicamente isso vai trazer benefícios a gente. Então, expressar, fazer com que a alma se expresse, ela possa falar, ela possa elaborar, ela possa ampliar o seu repertório de significados, de sentidos, de integração com a realidade externa e a realidade interna, é fundamental para o enfrentamento de qualquer situação relacionada a uma doença de origem psicossomática. Isso. E é muito claro, né? A gente vê nessa pandemia, as pessoas começaram a buscar, né? Quem conseguiu ainda, né? Buscar algumas estratégias para lidar. Eu lembro de minha mãe, quando começou a pandemia, ela começou a lidar com plantas. Ela começou a, enfim, cuidar de plantas de uma forma que ela realmente gostou daquilo ali. Então, aquilo foi terapêutico de alguma forma, era uma via de expressão daquilo ali, né? Enfim, dela um certo cuidado que era necessário. E às vezes falta, é uma coisa simples que você começa a ver uma mudança ali. Eu lembro de uma paciente que eu atendi e ela tinha alguns quadros psicossomáticos de falta de ar, enfim, não era um quadro, não era um transtorno de ansiedade. Mas ela manifestava isso porque ela via a vida dela muito parada. Já era uma senhora, assim, de seus 50 e poucos anos, né? Já tinha alcançado tudo na vida que ela buscava, já era concursada federal, professora, enfim, já tinha terminado suas formações, já era casada, já tinha filho. Ela achava que não tinha mais coisa para fazer na vida. E faltava a ela uma visão transcendente. Para ela, a vida acabava aqui. Então, ela se via chegando no fim da vida e, certo, e agora? O que é que eu faço? Isso aí começou a aparecer, né, pequenos sintomas ali e ela não conseguia entender, mas a busca dela inicial era por isso. Ela já tinha procurado médicos, ela não conseguia encontrar nada que justificasse aquilo ali. Né? E ela olhava e dizia, o pior é que eu não tenho nem o que reclamar, doutora, porque eu tenho tudo. Mas vejo minha vida parada. Eu não consigo ver mais o que é que eu poderia fazer para esse negócio ir para frente. E às vezes coisinhas simples, enfim, a gente, né, foram muitas coisas, mas coisinhas simples que para ela faziam uma diferença imensa. Que era uma via de expressão criativa. Quando ela conseguia achar uma via de expressão criativa, aquilo fazia uma diferença imensa para ela. Então, ela começou a fazer um espaço dentro da casa dela, né, que era com questões de planta e de artesanato, que era uma coisa que ela gostava, pintar e tal. E ali ela começou a expressar, né, viu, né, eu me lembro muito de Viktor Frankl, quando ele fala das vias de sentido, e uma das vias de sentido que ele coloca são os valores criativos. Você se vê dando algo ao mundo, fazendo algo, produzindo algo. Então, aquela expressão ali, né, que dá um sentido ao indivíduo. Então, seja uma via como essa, uma via artística, uma via musical, enfim, a escrita também como forma de expressão das emoções. Para alguns pacientes, por exemplo, a escrita em um diário
eu consigo ver um avanço profundo na expressão das emoções. Quando a pessoa começa a escrever aquilo ali, a processar melhor as suas emoções, ela consegue, inclusive, fazer um filtro melhor, dar um peso melhor, né? Saber adequar aquela emoção ali dentro da realidade. Então, ela começa a entender melhor o seu funcionamento. Quando você começa a colocar para fora dessas diferentes formas, é uma via ali que você vai encontrar, inclusive de sentido, né? Para você lidar melhor com a vida. E aí, falando de Frank, eu já puxei aqui para ele. Então, os valores criativos que ele coloca ali como via de sentido, que vai te ajudar a lidar ali com a tua vida. Os valores vivenciais, que aí ele fala das formas, né, dos relacionamentos, do amor, daquilo que você experimenta do mundo. Então, você ter alguém para quem você se doe, né, você se voltar para fora, porque muitas vezes o que é que acontece? Também é via de adoecimento quando o teu olhar está voltado para si. Ele diz também isso, né? Quando o olho que vê a si mesmo é aquele que está doente. Né? Então, você precisa entender, né, que a visão transcendente também passa por isso, né? O amor é uma porta que se abre para fora. Então, você precisa começar peraí, não sou eu não sou o centro do mundo, né? E as coisas não só acontecem comigo, né? Às vezes as pessoas, por que comigo? Por que eu? Por que não você? Por que não pode ser você? Porque pode ser todo mundo, menos você. Entende? Então, isso é uma autorreferencialidade. É um pensamento autorreferencial. Então, quando você começa também a olhar para fora, a buscar, né, uma via de serviço, né, você também expressa através de uma via de serviço ao outro, você começa a processar melhor aquilo dali também. Entende? Então, os valores criativos, eles te ajudam nisso. Os valores vivenciais, eles te ajudam nisso. E a terceira via que Frankl aponta, que eu vejo como uma das principais, porque ela é como se te desse um norte naquilo de pior que pode acontecer, que a gente tem mais medo, que é o sofrimento, especialmente o sofrimento inevitável, que são os valores atitudinais. Você aprender a dar um sentido ao sofrimento. Então, quando eu consigo olhar para o sofrimento e entender para os diferentes problemas, eu falo sofrimento, mas aí vai desde os pequenos sofrimentos evitáveis, né? Mudança de emprego, chefe, né, que está ali perturbando, há uma coisa mais séria, né, como uma doença na tua família, um diagnóstico de câncer, a morte de uma pessoa que você ama, e você consegue olhar para aquela situação e dar a ela um sentido. E obviamente que quanto mais ampliada for a tua visão acerca do mundo, né, da noção, né, da transcendência, quanto mais você tiver essa noção, mais fácil vai ser você atribuir um sentido àquilo ali. Eu recebo muitas perguntas, Rodrigo, por conta de Mateus e de tudo que aconteceu com ele. Chegaram no meu perfil inúmeras mães que perderam seus filhos. E aí elas sempre estão ali querendo saber assim, mas como é que eu faço? Como é que você faz para que eu faça igual? O que é que eu posso fazer para conseguir continuar a minha vida? Isso é uma das perguntas que eu mais recebo. E eu recebo muitas perguntas também assim, que remédio você toma para dormir? Quais remédios você está tomando para você conseguir ficar calma? Muitas perguntas nesse sentido, né? E aí eu falando, eu nunca senti a necessidade de tomar, não porque isso não precise, não porque se você está precisando você não deve, você deve, entende? Mas por quê? Porque eu tinha muita clareza do que estava acontecendo, eu tinha muita clareza da vida de Mateus, do que ela significa, da missão que ele cumpriu aqui. Então, por mais que a dor seja uma dor muito grande, quando eu olhava para ela e eu conseguia atribuir a ela um sentido, e
era assim que precisava acontecer. Havia algo que era maior do que eu que precisava acontecer, pessoas que precisavam ser alcançadas, vidas que precisavam ser mudadas através daquela história. Então, aquilo ali me dá um sentido, entende? Que faz com que não saia dor, mas a dor ela se encaixe num lugar na minha vida, inclusive que faça com que eu ache que ela é bendita, entende? Essa tua posição agora, essa última frase que você falou, não sai a dor, mas essa dor, ela é internalizada, ela é processada e ela faz parte de um sentido mais profundo da sua vida Isso, e que faz com que não cause uma desordem, né? Uma desordem tanto do ponto de vista psicológico quanto do ponto de vista psicossomático. isso. Porque quando a gente não consegue digerir bem, as pessoas até usam esse termo, né? Eu não estou conseguindo digerir bem essa situação. Qual é o órgão responsável pela digestão? O estômago. Aí, geralmente, um gastrite nervosa, ou mesmo um problema intestinal, Isso. que está diretamente É. relacionado ao aparelho digestor, né, digestório. Então, a gente esquece que nós temos um corpo também. E aquilo que a gente vive psiquicamente, se não for processado, isso vai dizer, uma dor de cabeça, uma insônia. O que é que você toma para conseguir dormir? Por quê? Porque psicologicamente nós não estamos conseguindo fazer com que o nosso corpo adormeça. Porque o sono é uma experiência física, não é uma experiência psíquica. É o nosso corpo que dorme, o nosso psiquismo não dorme. Né? Ele começa a funcionar em uma outra ordem, mas ele não Isso. dorme. Agora o corpo, pá, o corpo precisa dormir. Se você tem uma alteração de sono, você está tendo um problema aí de ordem psicossomática. E as pessoas não se dão conta disso. Uma dor de cabeça, rapaz, eu tô com. E veja que a expressão dor de cabeça não é só para falar da cefaleia que você está sentindo Sim. naquele momento. É para falar também de um problema. Rapaz, isso. Pense numa dor de É. cabeça resolver uma situação dessa. Então, você, de modo muito espontâneo, faz essa relação entre uma dor física e um problema de ordem emocional, psicológico, intelectual, racional, mental que você precisa resolver. Né? Então, está muito presente no nosso cotidiano. Às vezes, nos incapacita a resolver problemas do nosso cotidiano ou dificulta a resolução disso. Mas teve um outro ponto, Rebeca, que você chamou a atenção sobre a questão da via criativa. Né? Você, claro, você traz muita referência de Frank, porque é o teu cotidiano da clínica de adulto, mas eu sempre vou trazer a referência winnicottiana por conta da minha referência da clínica infantil. E é exatamente isso que o Winnicott coloca sobre a saúde psíquica, a saúde mental, ela é expressa através de uma vida criativa. O que é uma vida criativa? É uma vida capaz de realizar as finalidades últimas do viver. Né? Há uma dimensão teleológica no viver winnicottiano que é o quê? A criação, a criatividade. Criar a própria vida. Criar-se a si mesmo. Né? Essa criatividade, ela é uma via terapêutica e ela é uma via também de saúde mental, de saúde psíquica e, obviamente, de saúde física. Agora, a mesma coisa acontece nisso que você colocou aqui também, da, de uma via da experiência, do voltar-se, das vivências. Quer dizer, realizar, viver e experimentar o mundo. Né? Quando o Winnicott fala sobre a necessidade de maturar a agressividade, né? Você precisa experimentar a agressividade, que é diferente de violência. Você sabe, Isso. inclusive, eu estou ainda, né? Porque amanhã é que eu concluo um módulo com os alunos da formação da pós-psicoterapia de Tiago, e eu estou dando um módulo lá de psicologia infantil. E eu falando exatamente para eles que há uma diferença entre agressividade e violência. Quando a agressividade não é processada, elaborada, incorporada, integrada à dinâmica psíquica do indivíduo, aquela agressividade transformar-se assim em um ato de violência. E veja, esse ato de violência pode ser externo e pode Sim. ser interno também.
tanto de forma psíquica quanto de forma física. Você pode exercer uma violência inconsciente contra a si mesmo, inclusive seu próprio corpo, que pode ser por vias externas e pode ser por via interna. Pode ser por via consciente e inconsciente. Por exemplo, inconsciente nós temos as doenças psicossomáticas. Mas hoje, com essa avalanche de automutilação que os adolescentes estão vivendo, por exemplo, onde volta essa agressividade em forma de violência contra o próprio corpo, como uma forma de diminuir, atenuar aquela dor. Isso é muito grave. Claro, não é, posso até dizer assim, não é uma doença psicossomática aos moldes clássicos, como a gente está discutindo aqui, que é aquela doença física em decorrência de uma manifestação psíquica, tal. Não se trata disso, mas de uma certa forma, quando eu começo a exercer uma prática de automutilação, será que eu também não estou destruindo, né, por fora, não por dentro, mas por fora, né, voluntariamente, conscientemente, meu próprio corpo? Não é? Veja como os transtornos mentais, os transtornos de ordem psicológica estão trazendo consequências graves para a nossa saúde física. E a gente precisa estar sempre atento para isso, para que nós não sejamos tomados, de alguma forma, por um sofrimento físico, por desatenção à nossa saúde mental, por desatenção ao que nós estamos vivendo do ponto de vista psicológico. Dar atenção, a devida atenção e o devido cuidado à nossa saúde mental é urgente, é algo de primeiríssima ordem. Se nós não cuidarmos de nossa alma, se nós não dermos expressão a ela, como a própria chamada da live está trazendo, expressar, fazer com que ela se exprima, que ela possa sair em direção ao ambiente, que a palavra agressividade, que vem do latim adgrado, quer dizer ir de encontro a. O olho que olha para si, né? Ele é o olho doente. Você olhar só para si, você está doente. Então você tem que olhar para fora. A tendência humana é de expansão, né? É que dá a condição de possibilidade, por exemplo, você vê uma experiência de amor, porque o amor é o quê? É união, é para fora. Quando a gente fala, até na própria teoria freudiana da psicanálise clássica, da pulsão de vida e da pulsão de morte. O que é a pulsão de vida? A pulsão de vida é caracterizada pela união, que é o amor. E a pulsão de morte é caracterizada pela dissociação, pela ruptura, né? Pelo ódio. O ódio separa, o amor une. Então, claro que, obviamente, a gente sabe que essa dinâmica de pulsão de vida e pulsão de morte que ela é necessária, sempre tendo, segundo a teoria freudiana, a teoria das pulsões, sempre a pulsão de vida se sobrepondo à pulsão de morte, mas há sim ali uma dinâmica interna que você tem que sempre lá levando em consideração, que a tendência é expandir. A vida se expande. A vida vai além de você, vai para os filhos, vai para os netos, vai para o futuro. Ela se projeta, né? A vida se projeta. Quando isso não acontece, nós temos um problema grave, primeiro de ordem psicológica e posteriormente de ordem física. Claro, uma está acontecendo junto com a outra ali, par e passo. Elas não se dissociam completamente, porque a própria dissociação completa, a desagregação e físico já é patológico, já traz um descompasso, como a gente estava colocando há pouco. Então, quanto mais harmonia, quanto mais união, quanto mais estivermos integrados e processarmos nossas experiências, vivermos essas experiências, processá-las, inclusive aquelas não prazerosas, as experiências de sofrimento, mas nos organizamos, nos ampliamos, nos apropriamos da vida, nos desenvolvemos, ampliamos o nosso repertório e damos expressão à nossa alma. Caso isso não aconteça, vamos sofrer. Sofrer patologicamente. E assim, eu sempre costumo dizer, existem dois tipos de sofrimento. O sofrimento pedagógico e o sofrimento patológico. Pedagogicamente, a gente aprende e cresce. E isso nos amplia. Agora, o sofrimento patológico, ele vai nos suprimir, nos diminuir, nos destruir. O sofrimento patológico, ele vem para, de fato,
causar um transtorno na nossa vida. Isso aí não. Isso a gente não precisa dele. Né? Isso a gente, inclusive, tem até que se defender dele. Existem mecanismos de defesa necessários. Né? Mas aquele sofrimento patológico que a gente precisa integrar para poder se expandir, isso aí a gente precisa. Perfeito. Isso mesmo. Eu estava lembrando agora, Rodrigo, também de outra via que é muito boa para que a gente consiga processar aquela situação e aquelas emoções. E às vezes é algo tão simples, mas que naquela hora faz com que, ao conseguir expressar, eu resolva um problema que eu poderia ali carregar por muito tempo na minha vida, que é a via do humor, que é uma coisa que tem sido cada vez mais perdida e distorcida. Exato. Mas se eu consigo desenvolver o meu humor, às vezes uma piada que eu faço ali na hora, diante de uma situação, vai proteger minha saúde mental. Às vezes o paciente chega e aí ele conta algo assim, né? Um problema que ele está passando, uma situação, não, mas porque minha irmã disse isso aqui. E ele não tem repertório para reagir ali. E essa falta de repertório faz com que aquilo ali vire uma mágoa e aquela mágoa gere uma série de problemas, né? Que pode vir a desencadear ali no corpo. E aí, quando a gente vai, né, ali dar um repertório a ele, né? Diante dessa situação, como é que a gente poderia, outra forma que a gente poderia agir ali? E aí, a gente traz uma nova ideia. Se eu tivesse falado isso, estava tudo bem, entende? Então, às vezes, falta também isso, né? O humor é uma estratégia excelente para a gente aprender a lidar com as circunstâncias da vida e faz com que a gente, na hora que aconteça alguma determinada situação, a gente consiga expressar aquilo ali adequadamente e não carregue uma mágoa, né? Uma situação ali que vai fazer com que você piore aquela situação dentro de você, crie um clima ruim, enfim, que aquilo pode vir a desaguar ali numa situação de doença psicossomática. Quando você falou na coisa do humor, eu lembrei o seguinte: um dos primeiros sinais que a gente identifica na clínica, nos atendimentos dos pacientes, que eles estão evoluindo, é quando eles começam a fazer piada do sintoma. É verdade. Quando eles começam a rir dos sintomas, quando eles começam a rir de si mesmo, não de si mesmo no sentido de bem, Sim, de estar se diminuindo e tal, mas é rir do que eles estavam passando. Quer dizer, no momento que ele tem esse gesto espontâneo, sobretudo, ele está dando sinais de que ele está se sobrepondo isso. ao sintoma, à dor, àquele sofrimento. Isso é muito interessante. Quando eu estava até colocando para os alunos de Tiago, que uma das últimas partes do capítulo de discussão da tese foi sobre o humor. Como o humor, ele não só é importante para a indicação de uma saúde psíquica, da presença da saúde mental, da saúde psíquica, como também é uma excelente ferramenta para esvaziamento da violência. Sim. Porque você, por exemplo, não tem algo mais, vamos dizer assim, que destitua, né, de poder e de autoridade um ditador, um tirano, do que você rir na cara dele. Você rir na cara dele. É como se você estivesse ali decompondo toda aquela estrutura ali montada de opressão tal. Você vai lá e ri da Nossa. cara dele. Então, pô, perdeu o poder, perdeu a força, porque ali você riu dele. Você destruiu ele e se colocou acima da própria situação. Né? O humor, ele realmente é terapêutico, ele é uma ferramenta muito poderosa. Não por acaso, né? Eu sempre digo isso, a figura central numa corte do bobo da corte. Né? O bobo da corte tinha uma função assim estratégica fantástica para, né? Eu lembro que eu estava assistindo, já faz um tempo, eu estava assistindo uma série que tratava da história do rei Henrique VIII, e chega um momento em que ele perde uma das esposas dele e entra numa depressão profunda e tal. E quem tira ele desse estado de depressão é o bobo da corte.
Eles se trancam lá numa sala e passam dias ali a fio, e o bobo dizendo todas as verdades que ele precisava ouvir, que ninguém diria ao rei, mas ele como dizia e soltava piada e submetia aquele rei ao ridículo, isso e aquilo outro, e ele tinha que se desnudar e se decompor, enquanto aquela máscara, aquela persona de rei, e tinha que emergir ali uma pessoa real. E a partir disso é que ele se recupera aí, ele continua a vida, etc. Mas veja, a função do bobo da corte, né, de alguém que provoca o riso, o escárnio, o decompor daquela personalidade. Mas, Rebeca, já estamos em 60 minutos dessa live, eu não vou mais tomar teu tempo, já estamos às 10 horas, você tem menino para colocar. Já A já minha algum está me grito esperando ali. para rezar, senão, se eu não chegar para rezar, ela vai ficar, papai, 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 tem que Ah, ir. sim. Mas, olha, muitíssimo obrigado mais uma vez por estar aqui comigo nessa live, por ter aceitado o convite. É sempre uma alegria estar com você. Vamos marcar para ir de novo na fazenda, para a gente se E vem encontrar. aqui também, né? E Eu sei que você não gosta muito de praia, mas vem-se embora para cá. eu não gosto, não, que eu sou meio matuto, e quando a água do mar bate nos olhos, aí eu fico agoniado, eu quero sair logo. Vem-se embora que eu tenho Meu quase negócio é com certeza que água a doce. Alicinha gosta. Alice gosta demais. E, Mas, olha, Rodrigo, foi um muito prazer, obrigado. viu? Sempre que precisar, estamos aí. Vou lhe chamar assim. E fica com Deus. Um abraço aí Você para Ronaldo, também. viu? Para Cecília, para Lucas, viu? Deus abençoe. Amém. Um Obrigada. abracinho. Tchau, tchau. Tchau.